Olá, eu estou aqui para falar sobre um assunto muito importante, devido a atingir toda a sociedade e principalmente no Brasil, onde existe esse evento, infelizmente não positivo, né? Um evento totalmente negativo. É sobre a violência que eu quero falar. E vou falar especificamente, né, a princípio da violência que atinge lares, que é a violência na infância, na adolescência e depois a violência doméstica. Modéstia à parte, eu tenho bastante condições de falar sobre isso. Primeiro, porque eu sou uma sobrevivente disso. E depois eu estudei muito sobre isso. E posso falar com conhecimento de causa. Então, deixe-me apresentar-me. Meu nome é Gessina Dalva, sou poetisa, sou graduada em letras, com pós-graduação em literatura brasileira, sou graduada em direito, tenho uma formação completa em psicanálise, com pós-graduação em psicanálise. Exatamente a minha vontade de estudar muito sobre a mente foi devido a toda a violência que eu vivenciei e eu não conseguia entender como os seres humanos se tratam assim. Eu não conseguia entender essa invasão na vida de uma pessoa, da forma de subjugar, de humilhar, de maltratar. E se as pessoas são iguais, têm direitos iguais, por que tem pessoas que fazem isso? Então, além de eu gostar de estudar, e principalmente assuntos profundos, nada mais profundo do que a psicanálise, né? Eu resolvi estudar para entender e porque também gosto de estudar. Esse vídeo aqui é um vídeo introdutório, no qual eu vou dizer, né, vou relatar o que eu vou falar, né? Vou falar sobre a violência e suas consequências, a violência na infância e adolescência e suas trágicas consequências, a violência doméstica, a tentativa e a consumação do feminicídio, que destroem tantas famílias e destroem tantas pessoas. E depois a violência em cadeia, essa violência que atinge a nossa sociedade, essa violência que bate na cara de todo mundo, porque não tem praticamente solução. Se gastam milhões, né? Existe realmente um empenho de algumas autoridades em relação a isso, e não se logra êxito. Eu digo isso com conhecimento de causa, porque eu acompanho as mídias. E recentemente, quando eu estava terminando um livro, né, que inclusive já terminei, ele está sendo analisado para publicação. No finalzinho desse livro, no qual eu estava falando sobre feminicídio, acontecia feminicídio e acontece todos os dias. Eu assisto o programa da Rede Record, inclusive muito bom, Balanço Geral de Gotino, né, que Gotino apresenta. E assisto também Cidade Alerta, apresentada por Bact. E todos os dias tem violência na infância, crianças mortas, crianças desaparecidas, crianças maltratadas, crianças vilipendiadas. E mulheres mortas, mulheres desaparecidas, mulheres maltratadas, com muita crueldade, muito assassinato, muito feminicídio. Todos os dias, invariavelmente. Então, eu chego a essa conclusão, depois de tanta luta, mas tem também muita falácia, mas também tem empenho de verdade, e não acontece a solução. Por quê? Porque talvez não se esteja
enxergando a verdadeira causa da ferida. Eu creio que esse evento, ele caminha primeiro pela educação, depois pela saúde. Alguns homens sabem, e alguns homens precisam saber que mulheres não são produto seu. Mulheres são seres humanos. E como ser humano, ela também tem liberdade de escolha. Ela tem liberdade de ficar com quem ela quer. Ela tem liberdade de ficar sozinha se ela quiser. Ela tem liberdade de fazer o que ela quiser da vida dela como ser humano, assim como o homem tem. Eu não sou feminista. Mas, na verdade, mulheres têm direitos iguais. Não precisa ser feminista para saber disso, né? Mulheres são seres humanos, homens são seres humanos. E qual é a diferença? A diferença é que a mulher é mais frágil. Isso aí que eu acho. É mais sensível, é mais intuitiva. Existem as diferenças, não diferenças de direitos e nem deveres. Do mesmo jeito que os homens têm deveres, as mulheres também têm. E tem que reconhecer os deveres que têm. Bem, voltando ao assunto do que eu fui também vítima, hoje eu posso aqui estar falando para vocês, porque diferente de muitas pessoas que sofreram atrocidades, eu tive uma luz no meu caminho. Eu fui agraciada por Deus com um anjo, que foi a minha avó que me criou, me protegeu. Quando eu fiquei órfã na infância, fui abandonada pelo meu pai, a minha avó chegou e disse: eu estou aqui, eu vou cuidar de você. E cuidou. E um grande peso em todos os valores que eu adquiri foi através dela. Através dela, porque ela também me ensinou quem era Deus. Então eu conseguia confiar no Criador, porque primeiro foi minha avó que me ensinou e depois eu descobri na própria palavra. Então, esses dois pilares praticamente me salvaram. Esses dois pilares foram os pilares que me trouxeram até aqui. Esses dois pilares, a minha avó, a palavra de Deus. E tem mais um pilarzinho, não menos importante, quer dizer, não de menos importância, a literatura. A literatura resgata. A poesia foi um divisor de águas na minha vida. Foi um grande divisor, foi a poesia. E depois, o divisor maior, a psicanálise. A psicanálise onde você também faz, quando você estuda, né? Você faz também o autoconhecimento. Você começa a enxergar que você não pode estar acusando nem apontando os defeitos, porque você tem também. E da mesma forma que as pessoas têm que aturar os seus defeitos, você também tem que saber aturar o defeito dos outros, né? Que, na verdade, o defeito de cada um só vai fazer mal a ele mesmo. Mas Jesus Cristo, na própria Bíblia, né, no Evangelho, ele fala sobre isso. Antes de apontar o algueire do olho do teu irmão, tira a trave do teu olho. Então, isso é o quê? Autoconhecimento também, ele ajudando a se conhecer, a ver que você não é perfeito. Então, por que você exige tanta perfeição? Não é isso? Então, eu estou aqui para falar dessas coisas, para falar de psicanálise depois, para falar de psicologia, para falar dos caminhos que a sociedade segue, que a gente está vendo, mas não entende, né? Tem muita coisa absurda que a gente não pode entender. Sem fazer uma grande reflexão, sem ter conhecimento, por que a sociedade chegou a esse ponto? Por que as pessoas agem dessa forma? Então, a gente vai começar a ver a violência na infância, a violência na adolescência.
e a violência na fase adulta, a violência que atinge toda a sociedade e qual a nossa parte, porque a gente mesmo não pode fazer muita coisa não, a gente pode fazer a nossa parte, a parte da nossa família, a parte das pessoas que a gente tem a possibilidade de educar, porque na verdade isso é uma questão de educação, respeitar o direito do outro, para que o seu direito também seja respeitado, cumprir os seus deveres para que também sejam cumpridos com você os deveres de quem tem a obrigação de cumprir. Entender todas essas coisas, porque o que gera conflito na sociedade é exatamente achar que só você tem direito. Você passa por cima do direito do outro e vem um conflito logo em seguida. E o direito existe, as leis, exatamente para isso, para harmonizar e dizer assim, quando começa o seu direito, o direito do outro termina. Ou quando termina, né? Quando termina o direito do outro, chega o seu direito. Para você entender, né? Através, a lei tá para dizer, eu estou aqui exatamente para isso, para fazer cumprir o que é certo, o equilíbrio. O equilíbrio é exatamente isso, a gente não querer para a gente, o que a gente não quer para a gente não querer para os outros. E assim a gente pode ter uma convivência melhor. Então, os meus vídeos vão tratar desses assuntos. Vai ser muito chocante, na parte da violência na infância, né? Que é uma violência que eu também sofri muito e estou aqui hoje podendo falar sobre isso e posso dizer para as crianças e adolescentes, eu sobrevivi. Então vocês também podem sobreviver. E dizer para os adultos, não pratiquem isso, porque isso destrói a sociedade. Porque quem é a sociedade? As crianças vão ser o quê? Elas vão dar seguimento a todo o processo que a gente iniciou, que os adultos estão iniciando, estão praticando. Quem vai dar seguimento a isso são as crianças, ao progresso, à evolução. E para que a gente tenha uma sociedade saudável, as nossas crianças, elas têm que ser saudáveis. E tem eu acho que no próximo vídeo, né, ou no outro, no terceiro, eu vou falar sobre a lei, né, que está explícito na Constituição, que nós temos a obrigação de cuidar das crianças. E cuidar das crianças é exatamente se esforçar para que elas tenham uma vida saudável, para que elas sejam adultos saudáveis. Porque quando a gente maltrata uma criança, a gente não tem consciência do que está fazendo. Não é só aquela crueldade, é a crueldade e as consequências da crueldade. Tá bom? Amigos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque temos os próximos. Eu espero que seja bem aceito, porque esse é o meu objetivo.